MacBook ou iPad? E aí, qual será a melhor ferramenta para o trabalho, para o dia a dia, para entretenimento? Imagina que você só pudesse ter uma das duas opções. Qual que você escolheria? Eu vou apresentar aqui as opções, né? O que eu considero que é relevante, caso eu pudesse ter só um dos dois. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Rafael Teodósio, apaixonado por tecnologia, e esse canal é justamente para a gente falar isso e vamos refletir sobre comprar ou não comprar, coisas úteis, coisas inúteis da tecnologia. Então se inscreve e comenta aqui no vídeo também, curte esse vídeo logo e vamos lá. Gente, eu vivo no mundo dos Macs desde 2014, que foi o meu primeiro MacBook Pro, e também já usei por um bom tempo o iPad. Eu tenho a minha decisão, eu tenho hoje uma ideia muito bem formada sobre isso, e eu vou apresentar esse vídeo. Eu imagino que seja para dois tipos de pessoas, né? Ou um tipo. Primeiro, se você não tem um Mac nem um iPad hoje e você pretende entrar no mundo do Mac ou do iPad, o meu uso é administrativo, como é o da grande maioria das pessoas, aquele uso doméstico, para ver YouTube, acessar redes sociais, mexer com umas planilhas. O que eu vou levar em consideração aqui também é como se a gente estivesse fazendo essa escolha hoje entre um MacBook Air M4 e um iPad Air também da geração atual, para a gente tentar nivelar aqui um pouquinho essa questão dos dois modelos. E caso tenha outras coisas que você já pensou também, coloca nos comentários aí, porque eu sempre gosto de ler e de comentar. Já tem o pessoal que está comentando, inclusive eu tinha 0 inscritos, agora são 6 inscritos, e eu espero que você seja mais um aí para se juntar comigo, e está sendo muito legal esse início, tá? Então vamos lá, gente. Vou começar pelo um pilar que é super importante, que é o preço. Então não vou deixar o preço para o final, vou começar a falar do preço agora. Então vamos lá, eu vou entrar aqui no site da Apple e a gente vai se basear pela Apple americana, até para facilitar também o nosso entendimento. iPad 256 GB, 13 polegadas, com a caneta e com a capa teclado, tá? $1.297, tá? Não vou entrar em questão de processador, gente, porque hoje o processador deles é muito bom. Então eu acho que, vamos lá, comparação, acho que nesse vídeo eu não vou me preocupar muito com desempenho, tá? Apesar dos dois serem já muito atualizados, tá ok? Então vamos lá. O Mac Air de entrada, ele já vai custar $999, tá? O mesmo tamanho de tela, tá? A única coisa que nós vamos adicionar aqui é o Magic Mouse em $79 ou $100. Então imagina que você chegue aqui em torno de 1.100 a 1.200, $1.100 por aí, tá? Sem considerar a taxa, para a gente facilitar aqui a comparação. Então vamos lá, com isto, né, nós temos aqui a comparação do iPad, naquela configuração que a gente fez, né, no preço final aqui de $1.297, e um MacBook Air M4, que vai ficar aqui, se eu adicionar o Magic Mouse, para ficar compatível ali com o iPad, né, em acessórios, ficar em torno de $1.100 se eu adicionar um Magic Mouse aqui nesse preço de $1.000, tá? Bora arredondar para $1.100 aí, que é normalmente o preço do Magic Mouse ali. Então vamos lá, com essa introdução aqui com relação ao preço, a gente vai falar agora questões do restante do vídeo. Quando você fala agora do iPad, vamos supor que essa primeira parte aqui, para mim, ela já convence. Por quê? Porque quando você compra, né, um Mac, por mais que o sistema do iPad seja muito atualizado, eles tentam deixar de uma forma bem fluida e quase parecido ali com o computador, não é a mesma coisa. Eu estou falando isso para você, um usuário das duas plataformas, tanto o iPad quanto o Mac. Se você gosta de mexer com muita aba e mesas e arquivos, cara, o iPad como solução única
de uso do dia a dia, ele vai estressar um pouco. Ele estressa, tá? Ele estressa. Por que que ele estressa? Um sistema de iPhone gigante, que é o iPad, né? Que é como se fosse uma grande tela ali de iPhone e com a mesma estrutura de aplicativos, o mesmo layout de um iPhone. Então você está preso nessa estrutura, tá? Já no Mac não, você tem um desktop web, você tem janelas que você movimenta, que você abre mesas e abre abas de forma mais fluida, como um computador, te dando mais flexibilidade de trabalho, tá? Mais conforto de trabalho também. Então, só por esse do preço, me assusta um pouquinho. Por quê? Porque um iPad com todos os acessórios que deixa ele parecido com o Mac, mas ele não se torna um Mac, ele fica mais caro do que o MacBook Air M4. Então, se você comprar uma versão sem uma capa teclado ou sem uma Apple Pencil, eu estou considerando aqui você comprando tudo da Apple, tá? Pode ser que você encontre uma capa teclado de uma outra marca mais barata e uma Apple Pencil de uma outra marca bem mais barata, que inclusive a gente tem aqui uma Apple Pencil não, né? Uma caneta para iPad de uma marca foi super barata. Porque por mais que você compre um teclado, uma capa teclado de outra marca e também compre uma caneta de outra marca, a experiência, né? Essa experiência aqui, que é uma experiência mais robusta, você não vai ter numa capa teclado. Isso já é algo que eu posso te falar aqui. Você não vai ter essa mesma sensação mais firme numa capa teclado, né? Isso aqui você tem toda uma estrutura de alumínio, todo um corpo aqui feito para esse design de laptop mais firme, mais robusto, tá? Na capa teclado não, você vai ter uma capa ali de borracha, meio plástico, então aquela sensação mais, não é essa palavra, mas meio descartada ali, de leve, de frágil. Então pensa nisso, tá? Então, partindo do preço, vamos lá. Quando você compra um iPad, você tem menos entradas do que um Mac, tá? Então, já analisamos o preço. Então, se você compra um iPad, você normalmente vai ter aqui uma entrada, tá? Isso aqui pode, dependendo do teu dia a dia, pode te limitar bastante. Já no Mac, desde o M1 até o M4, MacBook Air, você vai ter isso aqui, ó. A diferença das versões mais novas é que vai ter uma porta MagSafe aqui para carregar, mas vai te acompanhar duas portas USB tipo C e vai te acompanhar também uma entrada para fone P2, tá? No iPad, ó, nem a entrada para o fone P2 tem. Então o MacBook Air, além de ser mais em conta, com mais benefícios, na minha opinião, do que um iPad, ele já está com o chip mais atualizado, que é o M4, que a turma está falando muito bem. Na questão de praticidade, tá? Isso aqui, o iPad, ele é bom, tá? Isso é bom. Por quê? Às vezes você está numa reunião, você tirar um iPad e apresentar algo para o teu cliente. Então, se você é uma pessoa que não tem o uso tão grande ali dos aplicativos no dia a dia, mas você precisa abrir uma apresentação, né, ali num café, mostrar para o teu cliente, o iPad, sim, ele tem esse toque de elegância, de sutileza ali, né? Se você tem uma capa teclado ou uma capa convencional, você pega, apoia ele ali e você vai mostrando ali de forma mais prática para o teu cliente. Então, se você precisa fazer muitas apresentações assim, mais prática, levar no dia a dia, né? Ou seja, super leve, super prático, o iPad é bem interessante, tá? E tem uma outra questão também, que no iPad você tem uma facilidade de mobilidade ali, de você usar, por exemplo, eu estou no avião, eu quero assistir um filme, então eu vou deitar aqui, vou assistir o meu filme de boa, né? Eu desconecto da capa teclado. Então no Mac você não tem essa opção, porque você está preso nessa estrutura de equipamento, né? Você está preso nessa estrutura física aqui de um laptop, então não tem muito o que fazer. A gente sabe que tem um monte de inovação aí, os chineses fazendo tela dobrável e um monte de coisa, mas a Apple não. A gente tem aqui essa estrutura, então se você está no avião, você vai, né, ter essa estrutura aqui junto contigo, toda completa, ela não desmonta, não monta nada. Agora,
No iPad não, você tem uma capa teclado, você tira, é um ímã, você carrega assim, você leva assim. Ah, você vai na igreja, vai num treinamento. Então, não quero usar um Mac não quero usar um Mac para ficar, né, aquele maior aqui no meu colo. Pô, quero só aqui um iPad, quero uma caneta, quero ficar fazendo anotação, quero tirar foto da apresentação e deixar nas notas. O iPad ele é maravilhoso para esse tipo de ação. Inclusive eu estava fazendo a meditação hoje cedo e aí eu estava estudando algumas coisas sobre o Egito e sobre outras, né, culturas e estava fazendo anotações aqui, estava salvando algumas fotos e deixei o iPad em pé aqui do lado do livro da Bíblia e tal, para ir anotando aí, cara, fantástico. Para essa portabilidade, essa leveza, o iPad é maravilhoso, é top demais, entendeu? Então é que se você puder ter os dois, tem os dois, é legal, mas normalmente, né, a gente escolhe um e tudo para economizar, inclusive, né, porque são investimentos altos. Então, tô falando tudo isso aí para você considerar, tá? Vamos lá. O Mac você fica preso. Agora, o ponto final aqui da minha análise é sobre o sistema operacional, tá? Então vamos lá. O sistema operacional de um Mac, né, um Mac OS, você vai ter essa estrutura de notebook, de mesa, tá? Por mais que você tenha uma capa teclado da própria Apple, vai ser muito difícil essa capa teclado barrar esse trackpad aqui, ó. Tá? Barrar essa função, esse conforto, esse espaço de trackpad que eu me acostumei bastante. Então, quando você se acostuma com esse trackpad de Mac, tá? De você fazer os movimentos, de ter um amplo espaço aqui para você, se você for ver um trackpad da capa teclado, qualquer uma que tenha, ele é bem minúsculo, ele é pequeno. Então, você fica limitado no teclado que ele é mais estreito e tudo é mais estreito e pequenininho. Então, claro, se você usar não uso todo dia, toda hora, mas eu uso às vezes num café e tudo, prefiro essa estrutura, então tá ótimo, maravilha. Tá? Então, você pega e divide em mesas aqui. Claro, no Mac você faz isso, mas é com aplicativos, né? Você vai abrindo os aplicativos, vai abrindo o aplicativo, e ele, como no iPhone, né? Você joga para o alto ali e ele vai fazer tudo isso. Vai te mostrar esses aplicativos que estão abertos, mas é diferente de um Mac. Tá? Como eu falei para você, ó, você está preso aqui numa estrutura de iPhone. Então você está preso a essa estrutura. Tá? Você pode aqui jogar os 4 dedos para cima. Então, deixa eu abrir aqui um aplicativo, deixa eu abrir outro. Tá? Então você vai abrindo aplicativos, abrir o Canva. Tá? Você pode usar mouse e teclado de Bluetooth com o iPad também, tá? Então, não quero capa teclado, eu quero uma capa normal e eu quero usar mouse normal e teclado normal. Posso? Pode, você consegue. Inclusive, colocar aqueles mouses e teclados da Logitech, você consegue conectar. Tem gente que pega, inclusive, isso aqui, ó, pega um apoio desses aqui, ó, pode ser até mais bonitinho do que esse. E aí tem gente que pega uma tela maior de iPad e ela faz assim, ó. Ele faz assim, vira tipo como se fosse um iMac pequeno. E aí a pessoa conecta o teclado e o mouse e aí fica apoiado na mesa, a pessoa fica digitando e tal. Muito da hora, eu já vi muita gente fazendo isso. E aí depende, claro, do estilo de uso da pessoa. Se for um uso muito, muito tranquilo e básico, você consegue fazer isso de boa, mas se for um uso muito mais intenso, mesmo que seja administrativo, algumas coisas vão te estressar, tá? Algumas coisas vão te estressar. Então você pega aqui, você está mexendo, então ó, você consegue usar de lado, consegue usar assim, tá? Ó, você vai ter os aplicativos, tá? Aqui, ó, você vai ter os aplicativos para você mexer, tá? É diferente do Mac que você cria mesas. E nessas mesas pode ter vários aplicativos abertos, aplicativos diferentes, ou uma tela cheia de um aplicativo vira uma mesa inteira. Você que talvez não esteja familiarizado, né, com o universo do Mac pode estar até um pouco confuso com o que eu estou falando, mas eu vou mostrar para você aqui, ó. Então aqui
Eu tenho o Google Chrome, Microsoft Teams, Safari, Notion, ou seja, tem uma mesa aqui em aberto. Nessa mesa eu posso deixar vários aplicativos aqui abertos, tá? Vou deixar o CapCut aqui, por exemplo. Vamos supor que eu deixo o CapCut, deixo o ChatGPT aberto também, e aí eles ficam abertos, ó. Também já vira uma mesa, ó. Já tem uma mesa aberta com eles aqui, você vai criando quantos você quiser. Isso é algo, né, que traz muita praticidade, muito mais ergonomia para o dia a dia, tá? Então, qual é a minha decisão final se eu pudesse escolher só um? Apesar do iPad ser muito prático, muito interessante, a mobilidade, eu escolheria o Mac, porque você compra o Mac, ele já vem com o teclado e com o trackpad, você não precisa comprar capa, que vai deixar o negócio muito mais caro. Então, se você for comprar o iPad e complementar ele com o que o Mac já te oferece, ele vai ficar mais caro. O iPad fica mais caro, quase o preço de um Mac. Então, poxa, eu vou trocar um Mac por um iPad, pelo menos no sistema operacional que nós temos hoje, para funções do dia a dia, eu não aconselho. Então, para mim, hoje, a escolha é um MacBook. Talvez se eles mudarem o sistema operacional, quem sabe, porque é muito interessante a facilidade de um iPad, ele é touch, ele pode ser também usado com teclado, então ele tem potencial. Mas hoje ele é um sistema de iPhone grandão, robusto, que acompanha ele. Então, para mim, e né, espero que tenha clareado também para você, eu acho que hoje um MacBook Air vale muito mais a pena do que você comprar um iPad Air e os seus acessórios. Tá bom? Me diz o que você acha aí nos comentários, se fez sentido para você, se te ajudou, ou se você pensa diferente também, se você acha melhor levar um iPad. E aí escreve aí por que você acha melhor levar um iPad. Eu acho muito legal ler também, porque tem gente que tem a vida completamente diferente, lógico, né? E vai achar melhor um iPad. E uma coisa é certa, né? O iPad você consegue... Tem uma elegância você chegar com uma capa teclado, principalmente se você consegue uma capa teclado da Apple, e aí você chega com uma caneta e tal. Tem o glamour de um iPad equipado, eu acho que ele é mais glamuroso do que um MacBook, porque todo mundo está acostumado com essa visão do Mac, apesar dele também ter uma presença. Você chegar, abrir um Mac na tua profissão, ali no teu trabalho, você, opa, caraca, o cara, né, legal, MacBook. E o iPad, mesma coisa, você abrir um iPad numa reunião, com uma caneta e fazer... Cara, eu acho que o nível de elegância é maior. Então, sabe, tudo depende, né? Se o teu principal fator é usabilidade, se é chegar com um punch ali de elegância na tua profissão, tá? Os dois, dependendo do aplicativo que você tenha, vão te atender muito bem. Inclusive, é uma dica. Veja os aplicativos que você tem e que você costuma usar e pesquisa ele nos dois universos. Tenta usar, vai numa loja que venda esses produtos e tenta usar esses aplicativos, mesmo que seja de forma mínima ali, e veja a experiência, tua experiência. Tenta fazer uma coisa real que você usaria no dia a dia, que você pode testar nessas lojas, e tenta comparar com um, tenta comparar com outro, para ver o que te faz se sentir bem, carrega ele assim, sente o peso, te imagina aí no dia a dia, se você leva para cima e para baixo, se você é mais prático, que tipo de uso você daria, que com certeza vai te ajudar também a tomar uma melhor decisão. Beleza? Eu espero ter te ajudado. Segue o canal, acompanha aqui a gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Valeu!